Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô aproveitando a doutora Amanda, que é do Sírio, minha amiga pessoal, e eu acho que a gente tem que aproveitar para tirar dúvidas. Então, quem não estiver aqui ao vivo, não conseguir fazer nenhuma pergunta e depois quiser alguma pergunta offline, faz a pergunta que depois a gente responde. A gente trouxe uma listinha de perguntas que a Amanda recebeu, que eu recebi também, e a gente vai falar de tudo de câncer de colo para tentar deixar todo mundo sem dúvida, todo mundo esclarecido. Bom dia, Amanda, tudo bem? Bom dia, Sabrina. Obrigada pelo convite. Sabrina, apesar de ser uma excelente... Apesar não, além de ser uma excelente médica e oncologista, é minha amiga. Te agradeço o convite. Vai ser um prazer esclarecer as dúvidas aí. Então tá, então vamos começar fazendo a nossa live. A primeira pergunta, né, eu acho que antes da gente começar a tirar as dúvidas, é uma pergunta que eu faço que eu acho que vale a pena pro dia a dia, porque nem todo mundo sabe, né, o que o proctologista faz. Então, explica pra gente o que você faz todo dia no Sírio, como é que é a sua rotina. Tá, isso é uma dúvida muito comum. Inclusive, muita gente acha que o coloproctologista ele trata dos problemas da próstata, o que não é uma verdade. O coloproctologista ele trata das doenças do intestino grosso, do reto e do ânus, tanto de situações clínicas não cirúrgicas, mas principalmente daquelas patologias cirúrgicas, né? E hoje em dia, cada vez mais o câncer de cólon. Pelo fato da gente utilizar no exame físico o toque retal, por isso vem a dúvida de que as pessoas acham que o proctologista trata de problemas da próstata. Não, quem trata da próstata é o urologista e a gente usa, na verdade, o toque retal para avaliar outras situações, ver se não tem nenhuma massa no reto, para avaliar situações do próprio ânus, se tem algum grau de incontinência, então existe uma dúvida muito comum. Nós temos formação em cirurgia geral, então a gente está habilitado a fazer cirurgias do trato digestivo de um modo geral, mas focado principalmente para a parte do intestino, do reto e do ânus. Entendi. Então, basicamente, né, vocês fazem tanto a parte cirúrgica, vai na consulta médica, você escolhe a história toda do paciente, faz o exame físico, né, pede colonoscopia quando é necessária. Sim. E a partir daí, se precisar uma cirurgia, vocês que fazem. Fazem a indicação, exatamente. Entendi. A gente tem uma estimativa pelo INCA para esse ano de 36 mil novos casos de câncer de colo e reto. Então, a gente sabe que a incidência está aumentando, a gente sabe que tem coisa que a gente pode fazer para prevenir e a gente sabe que quanto mais cedo a gente diagnostica o câncer, a gente tem maior chance de cura, né? Então, vamos entrar um pouquinho nas perguntas aqui, né? O cenário do câncer de colo reto atual, acho que é mais ou menos isso. Você tem alguma coisa mais? Atualmente, assim, já é uma realidade, né? Essa estatística ela tem mudado um pouquinho. No Brasil, em algumas regiões, já é o segundo tumor mais comum. Só perde para próstata no homem, mama e mulher. Sempre foi ali entre a terceira e a quarta causa principal de câncer, mas hoje já em algumas regiões já é a segunda maior causa de câncer. A incidência está aumentando, principalmente em pacientes mais jovens, e isso é uma realidade já. Entendi. E assim, antes de começar, né, na questão do diagnóstico, do tratamento, tem alguma questão alimentar aí que é importante para a gente definir, que aumenta o risco do paciente da doença? Sem dúvida. Na verdade, o câncer de cólon, assim como tantos outros, ele é multifatorial, ou seja, são vários os fatores que podem aumentar. A parte alimentar, principalmente, a gente mudou muito o nosso padrão alimentar nos últimos anos, a gente tem consumido muita carne, muito produto enlatado, embutido, defumado. A gente tem comido menos frutas, legumes, produtos integrais, então isso indiscutivelmente tem uma associação para aumentar a incidência. Lembrando também, né, pessoal, que eu fiz a última live falando da ASCO,
que a questão do exercício, da atividade física é muito importante, e o álcool também, a quantidade de álcool que a gente consome durante a semana também tem um impacto aí na prevenção. Então, dieta, exercício e a questão do álcool, né? Então, continuando aqui, você perguntaram pra gente dos métodos de rastreamento, né? Como é que é? Por exemplo, eu vou fazer 40 anos, eu já posso fazer a colono? Ou eu tenho que ter algum sintoma para falar assim, agora eu vou fazer colono? Qual a idade? Como é que é feito isso? Tá, até muito pouco tempo atrás, a idade para se iniciar a investigação do câncer era de 50 anos, foi uma idade estabelecida a partir de alguns dados que a literatura mostra pra gente, que a incidência do câncer ela aumenta a partir dos 50 anos. Isso tem mudado, a Sociedade agora Americana de Câncer acabou de mudar um pouquinho essa idade, ela diminuiu para 45 anos, justamente porque o câncer ele tem aumentado em pacientes mais jovens. Isso independe dos sintomas, então você a partir agora dos 45, 50 anos, você já tem indicação de fazer a sua primeira colonoscopia. Homem ou mulher? Tanto faz. Homem ou mulher, isso é independente da idade, independente dos sintomas, certo. Você tem que fazer a sua primeira colonoscopia se você tiver essa possibilidade. A gente sabe que a colonoscopia não está disponível para todo mundo, na mesma proporção. Existem outros exames que a gente pode começar o nosso rastreamento, como o exame oculto nas fezes, é um exame barato, tem em todo lugar, disponível inclusive no Sistema Único de Saúde, mas o ideal é que fosse feita a colonoscopia. E obviamente, se você tem algum sintoma suspeito, perda de peso, sangramento, dor abdominal, se você tem caso de câncer na família. Eu acho que é 10 anos antes do caso da... Se você tiver um caso positivo de câncer na família, essa idade cai 10 anos. Então, ao invés de você fazer aos 50, você faz aos 40 anos. Entendi. Então, todo mundo aí de olho, né? Exatamente. Eu vou perguntar, né? Às vezes eu tô com os pacientes e eles estão fazendo químio e falam, doutora, hoje eu fui evacuar e teve sangue nas fezes. Sempre que tem sangue nas fezes, a gente tem que pensar em câncer? Como é que é? Porque eu sei que tem hemorroida, também o que mais que pode estar envolvido com esse sangramento? Isso é uma dúvida muito comum. Nem todo sangramento na evacuação é sinônimo de câncer. Muito pelo contrário, na grande maioria das vezes são doenças que a gente chama de orificiais, ou seja, aquelas que dão ali perto do ânus, hemorroidas, fissuras, fístulas. Por isso que é importante você ir ao médico especialista, que só ele vai saber te dizer, olha, isso é uma hemorroida, não, isso não é uma hemorroida, a gente precisa investigar. É muito comum as pessoas não procurarem um médico até por vergonha, e acabam se tratando achando que é hemorroida. E quando vai ver, na verdade, não é uma hemorroida, já é um tumor que já está em fase até mais avançada que está causando aquele sangramento. Então, gente, apareceu sangue nas fezes, não se desesperem. Na maioria das vezes não é câncer, mas procurem logo o atendimento, porque quanto antes a gente diagnosticar qualquer coisa, inclusive hemorroida, fissura, mais rápido vai ser o tratamento, mais fácil a gente vai resolver. Então, aqui seguindo nas perguntas, os tipos de câncer de cólon, né? Tem diferença? Às vezes o paciente chega com laudo, doutora, foi do lado direito, foi do lado esquerdo, reto, né? Tem alguma diferença, assim, alguma coisa importante pra gente pontuar? Tem, isso é muito interessante porque muitos pacientes às vezes são operados de câncer de intestino e eles sequer sabem o lado que foram operados. E não sabe se o tumor foi do lado direito, se foi do lado esquerdo, se foi no reto. Isso é importante. A literatura já mostrou pra gente agora recentemente que existe uma diferença de comportamento se o tumor é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Isso é uma curiosidade. Os tumores do lado direito tendem a se comportar de uma forma um pouquinho pior em relação à sobrevida, a possibilidades de tratamento, respondem de forma diferente ao tratamento quimioterápico. O tratamento do câncer de reto ele é um pouquinho diferente, ele entra numa classificação separada. Alguns pacientes precisam ser operados direto, outros precisam fazer radioquimioterapia antes, então é importante saber o lado do tumor. Entendi. Tratamento inicial para cada um deles, né?
Eu acho que foi uma pergunta que você recebeu. Na verdade é uma dúvida muito comum. Mas eu preciso operar? Eu preciso fazer quimioterapia antes? Eu vou primeiro ao cirurgião ou vou primeiro ao oncologista? Na verdade é um tratamento conjunto. A gente precisa do cirurgião e do oncologista. O tratamento do câncer do intestino, ainda a abordagem inicial é a cirurgia. O tratamento primeiro é operar. E em função do resultado que a gente tem da cirurgia, esse paciente continua o acompanhamento com o oncologista. Como eu disse anteriormente, no reto, dependendo da localização, aí não é o cirurgião que começa. Começa com a radioquimioterapia e depois vem para a cirurgia. Lembrando que antes, né, a gente faz a biópsia pela colono e... Isso é importante, precisa ter certeza de que é um tumor maligno, isso é feito uma colonoscopia, a gente constata realmente que é um tumor, faz uma biópsia, espera o resultado vindo positivo, aí a gente faz o tratamento adequado. Eu tô falando isso, que às vezes o paciente faz uma tomografia por algum motivo, uma ressonância e aparece alguma massa, né, no reto e já vem para o oncologista direto, fala, doutor, eu tenho câncer, mas você fez a biópsia? Não, então a gente só sabe, gente, se tem câncer ou não, a gente precisa fazer a biópsia é um exame importante, a gente não consegue dar diagnóstico só pela imagem, né, Amanda? E é claro, a gente está acostumada com esse tipo de doença, às vezes, muitas vezes só olhando a gente já sabe, mas a gente precisa do laudo da biópsia para poder bater o martelo e chegar para o paciente, olhar no olho dele e falar, olha, realmente é uma doença maligna e você precisa de tratamento. Entendi. A Amanda tá explicando pra gente como é que é a colonoscopia. Tá, então a coluna é um exame do intestino grosso, é um aparelhinho fininho, um tubinho, como se fosse uma endoscopia, só que você faz a introdução desse aparelhinho pelo ânus e com isso a gente consegue enxergar o interior do intestino grosso todo. E dentro do intestino grosso tem fezes, então com as fezes a gente não consegue enxergar nada. Então a gente precisa fazer um preparo do intestino, que a gente chama. Então o paciente um dia antes faz uma dietinha, ele come pouco resíduo, não come carne, não come verdura. E no dia do exame ele toma um líquidozinho, aqui no Brasil a gente usa muito o manitol, que é um líquidozinho barato, ele tem um gosto adocicado. Então o paciente toma aquele líquido. E esse líquido provoca uma diarreia. A intenção é que você evacue todo o intestino fique limpinho para que você consiga enxergar muito bem. Talvez esse seja a etapa pior do exame. Tomar o líquido, muita gente tem náusea, tem vômito, ele é enjoativo, principalmente para quem não gosta de doce. Eventualmente vomita, mas é importante, e dá diarreia. Você vai uma média de 10 a 12 vezes ao banheiro até o intestino ficar pronto. Na verdade, essa é a etapa mais chata. O exame evoluiu muito. Hoje ele é considerado um exame seguro. Normalmente é feito em ambiente hospitalar. Alguns poucos profissionais fazem em ambiente de consultório ou de clínica, mas ainda assim é muito seguro. O paciente não sente nada, ele é sedado, na grande maioria das vezes. E ali você já consegue resolver e sai dali com resultado imediato. Demora quanto tempo, assim? O paciente, ele chega no hospital, ele entra e até sair, ele fica quanto tempo? Porque às vezes o paciente acha que tem que ficar internado mais de um dia. Quanto tempo demora o processo? Por exemplo, eu tenho uma rotina de pacientes que a gente chama de domiciliares. O paciente faz muitas vezes o preparo em casa, ele vai até o hospital, ele leva o seu kitzinho, ele toma o manitol em casa de manhã, cedo, espera todas aquelas evacuações, 4 horinhas de jejum, ele se dirige ao hospital. Ah, doutora, mas aí eu não vou ter vontade de ir ao banheiro nesse trajeto? Normalmente não. Você tem aquelas primeiras evacuações, depois tem um intervalo e você consegue chegar no hospital. Os pacientes mais idosos ou aqueles que têm problemas de saúde, a gente não aconselha fazer o preparo em casa. Esses pacientes vão para o hospital de manhã, fazem o preparo no período da manhã, fazem o exame no período da tarde e no finalzinho da tarde eles já estão de volta para casa. Normalmente não precisa de internação. Então, gente, para o diagnóstico precoce, eu acho que em um ano inteiro você ficar 1 turno ou 2 turnos, né, para fazer o exame não é nenhuma grande coisa, nenhuma grande questão, assim. Então, vale a pena a gente procurar nossos médicos e fazer a colono quando for indicada.
Seguindo aqui pelas nossas perguntas, né? Todo mundo que teve câncer de cólon e precisa operar, vai ter colostomia? Colostomia é aquela bolsinha que todo mundo tem pavor, que é por onde a gente acaba evacuando depois de algumas cirurgias. A resposta é não. Não é todo mundo, talvez a grande minoria precise de uma colostomia. A colostomia nada mais é do que você desviar o intestino para a parede do abdômen. Algumas são definitivas, ou seja, vão ficar para sempre, outras são temporárias. Para cirurgias do intestino grosso, normalmente não precisa. Em doenças em fases menos avançadas não precisa, você faz a conexão direta. Para alguns poucos casos de câncer de reto, a colostomia é necessária, porque eu preciso deixar aquela costura cicatrizar, não pode passar nada ali. Então você faz uma colostomia temporária, fica 2, 3 meses e depois você retorna para poder fechar o trânsito intestinal que a gente chama. Eu acho que também tem a ver com o tempo que a gente diagnostica a doença, né? Tumores mais avançados provavelmente têm uma tendência maior. Aumenta a dificuldade cirúrgica, aumenta a possibilidade de você ter que ampliar a sua ressecção de retirada de material e pode ser que você seja um candidato à colostomia sim. Então, gente, mais uma vez a importância do diagnóstico precoce, de procurar o proctologista cedo, nem que seja o clínico, gente. Eu moro longe de um lugar que tenha um proctologista especializado, né? Eu vou muito à clínica de família, tem muita gente que vai à clínico de família e clínico de família nem sempre tem procto, né? Na maioria das vezes não tem, é mais clínico, né? Pediatra, enfim. Teve algum sintoma diferente, procura o médico, que o clínico frente aos sintomas que você tiver, ele vai te orientar se você tem que ir no proctologista, né, no médico que você tem que ir para investigar seus sintomas. Então, até aqui a gente está com meia hora de live, a gente sabe, já falou de dieta, como é que a gente faz para prevenir, né, que a dieta tem relação, a questão do álcool, a questão do exercício, a gente já falou da colonoscopia, quando é que tem que ser feita. Então, quem não assistiu, a gente quebrou o vídeo no meio porque a gente teve um problema de conexão, mas no outro vídeo a gente fala de quando fazer a colonoscopia, quem tem que fazer, a gente já falou dos tipos do local, que são os tumores, enfim, vamos dar sequência aqui que a gente tem bastante pergunta. Falou de pólipo também, mas vamos seguir. Os principais fatores de risco, né, a gente acabou que já falou, não tem muito. Agora, os sintomas, Amanda, a gente falou um pouco do sangramento, né? O sangramento tem a ver com câncer, a gente já viu que a maioria dos sangramentos não tem, mas o que sente? O que pode sentir uma pessoa que está com câncer de reto, de intestino? O que a gente tem? Os sintomas, eles estão diretamente relacionados ao estágio da doença. Se for um tumor que está começando agora, ele pode simplesmente não dar sintoma nenhum. Né? Então, às vezes você tem um câncerzinho pequenininho lá, ele é muito pequeno, ele está numa fase muito inicial, provavelmente ele não vai te dar sintomas nenhum. De acordo que esse tumor ele vai crescendo, aí ele já começa a te dar pode te dar aqueles sintomas que são característicos talvez de todos os tumores, né? Você começa a perder peso, você começa a ter falta de apetite, você começa a ter uma alteração do seu hábito intestinal, ou seja, eu sou constipado, eu tenho prisão de ventre, daqui a pouco você começa a ter diarreia, ou você sempre foi ao banheiro todos os dias e você começa a ter uma dificuldade inicial. Você pode ter o sangramento retal, às vezes você vai ao banheiro e você começa a evacuar sangue. Isso é muito característico ou de tumores mais avançados ou de tumores que já estão pertinho da saída ali do ânus, né? Tumores do reto, que aí as fezes passam, machucam o tumor, ele acaba sangrando e você acaba sangrando pelo ânus. Os tumores do lado direito do intestino, o lado direito do intestino ele tem um diâmetro maior, então ele cabe mais coisa. Então o tumor do lado direito, muitas vezes, para ele poder dar sintoma, ele precisa crescer muito. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que o exame de prevenção ele é muito importante. Mas como eu vou saber que eu já tenho um tumor? Isso a gente não tem como saber, né? A gente faz um apanhado geral, faz uma média. A gente não tem indicação de fazer
colonoscopia para todo mundo a partir dos 15 anos? Não, não tem indicação, porque a gente sabe que é um número muito pequeno de pessoas que vão ter câncer, né? E o câncer normalmente ele é esporádico, ou seja, ele dá ao acaso. Mais de 80% dos tumores do intestino, eles são ao acaso, eles vão aparecer porque apareceram. Os outros estão associados a algum tipo de síndrome ou alguma mutação genética, alguma síndrome familiar, mas a grande maioria se dá ao acaso. E aí eu tenho uma pergunta, né, que os pacientes às vezes, eu paciente, por exemplo, câncer de mama, e aí vem alguém, né, pede o CEA nos exames de sangue que eu recebo, né, que aqui tem muita paciente também, e elas vêm me perguntar, meu CEA tá um pouco aumentado, né? Eu tenho câncer de cólon agora eu tô com outro câncer. Me fala um pouco do CEA, assim, a gente pede de rotina, sempre quer dizer que tem câncer, como é que é? Tá, o CEA é um marcador tumoral, tá? Ele é muito sensível para o câncer de intestino, pouco específico, porque quem fuma pode ter uma alteração do CEA. Então, muitas vezes a pessoa que é fumante, se ela for dosar o CEA, provavelmente esse CEA vai vir alterado. Necessariamente essa pessoa tem câncer? Não, porque ele é fumante. Alguns profissionais, talvez até por desconhecimento, têm pedido CEA de rotina. Está entrando nos exames de rotina pedir CEA. Muito. Não tem uma indicação, você só causa um gasto a mais, uma despesa a mais, uma preocupação, uma né? preocupação adicional, os pacientes ficam enlouquecidos, não tem uma indicação. O CEA, para gente que trata do câncer de intestino, ele dá duas pistas. Quando a gente faz o diagnóstico do câncer, fiz uma colonoscopia, descobri um câncer, eu vou pedir o CEA. Se o CEA estiver muito aumentado, ele nos dá uma pista se aquela doença já se espalhou ou não. Se tiver um CEA muito alto, a gente tem que ficar já de olho para ver se não tem nenhum filhotinho do tumor andando fora, que são as lembrando metástases, que um pouco aumentado, gente, muito aumentado é muito, não é de 4 para 5, não, de 4 para 6, é muito mesmo. É uma diferença muito maior. Isso. E ele é muito útil no pós-operatório. Então a gente tem uma dosagem de CEA no momento do diagnóstico, aquela dosagem ela vai ser um ponto de partida. E para o pós-operatório, para o acompanhamento, aí sim ele tem um valor maior, porque você faz um acompanhamento do CEA. Se esse CEA começar a aumentar depois de 1, 2, 3 anos que você operou o seu câncer, a gente precisa ficar atento que pode ser que o tumor esteja voltando. Então, o CEA funciona muito para isso, não para rotina. Isso. Para exames de check-up em pacientes jovens. Lembrando que CEA é o exame que a gente colhe no sangue, né? Que a gente pede através do sangue. Uma dosagem fácil. A gente pede junto com o hemograma, com os outros exames de rotina no sangue, tá, gente? Acho que do CEA foi. E aí tem uma pergunta engraçada, na verdade não foi uma pergunta, foi um comentário, né? Acho que foi na sua página. Que o paciente, eu quero ir no médico, mas eu tenho vergonha, falar das minhas fezes, ter o exame físico feito. Você tem algum comentário para falar sobre isso? Tenho. Isso a gente percebe ainda muito nos homens, né? Existe uma resistência muito grande, não só em relação ao proctologista, mas em relação ao urologista e em relação aos médicos em geral. A gente ainda tem uma dificuldade cultural de fazer com que os homens se habituem a fazer seus exames de rotina, a ir ao médico, a falar de suas intimidades. E curiosamente, no consultório, quando a gente vê algum caso de câncer, curiosamente os tumores mais avançados são nos homens. Porque demoram, não vão, ficam com vergonha, acham que é hemorroida e aí não procuram o médico, não querem ser tocados, isso é uma grande besteira. Quem faz essa especialidade já está acostumado a lidar com esse tipo de paciente, então pra gente não faz a menor diferença. É importante falar isso e repetir, né, a importância da gente procurar o médico assim que tiver algum sintoma. A Mônica, oi Monique, tudo bom? Tá perguntando a questão do lado do tumor, vale só para o intestino. Eu não sei se você está fazendo uma analogia à mama, né, de ser direito ou esquerdo. Essa questão de lado, ela é peculiar do intestino, né? A mama não tem maior gravidade se for de um lado ou de outro lado, não faz diferença. Eu vou caminhar um pouquinho mais para frente, né, que a gente já está na metade final.
Falar de como é que é o tratamento, né? A gente sabe que o tratamento de cólon é diferente de reto, a gente sabe que cólon, na maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico, colonoscopia, biópsia, e a gente opera e o paciente, o proctologista encaminha para o oncologista, né? Chegando em mim, na maioria das vezes, proctologistas maravilhosos como a doutora Amanda, já recebo o paciente, né, com o que a gente chama de estadiamento, né? Talvez chegando no consultório você ouça essa palavra estadiamento, o que é isso? A gente faz um estadiamento, a gente pede exame de tórax, abdômen, a gente olha o paciente como um todo para ver se realmente a doença era localizada naquele local. Normalmente isso é feito antes da cirurgia para até você é o ponto de partida. O ponto de partida pra gente ver o paciente como um todo e programar a cirurgia, elas falavam que estava me faltando. Então, quando chega em mim, normalmente já tem todos esses exames feitos. Quando não tem, se não tiver, eu vou pedir, né? Às vezes a gente pode pedir tomografia de tórax, abdômen, eventualmente, não sempre a gente pede o PET. É importante marcar isso, porque muito paciente já chega no consultório, doutor, eu quero fazer o PET. Então, assim, o PET a gente não pede para todo mundo, é uma questão caso a caso. E a partir daí eu vou definir o tratamento. Normalmente o tratamento de tumores iniciais, né, o estadiamento pode ser 1, 2, 3 ou 4. Isso, o paciente já chega no consultório agora perguntando se eu sou do estágio 1, do 4, do 3, qual a diferença. Lembrando que são os iniciais, na maioria das vezes o tratamento é só cirúrgico, o cirurgião já resolve tudo. Eu acho que o grande diferencial também é a cirurgia. O estadiamento 2, da maioria das vezes não faz quimioterapia, a maioria, eventualmente tem um outro paciente que a gente faz a quimio, e o estadiamento 3, sim, a maioria faz quimioterapia, né? Uma grande questão que o paciente fala de cólon, eu acho que quando você recebe o paciente, ele sabe que ele tem câncer, ele fala da questão de queda de cabelo, né? Tem-se uma ideia que toda quimioterapia cai cabelo. A grande maioria das quimioterapias que a gente usa para o tratamento de reto colo e reto, a gente não cai cabelo. São quimioterapias que não tem queda de cabelo. Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Então a gente tem essa questão. Estadiamento 4 quando a doença é mais avançada, e na maioria das vezes a gente pode ou não operar, e quimioterapia provavelmente sempre, dependendo do estado geral do paciente. Uma coisa que eu me lembrei que a gente não falou, né? A gente falou de colo e reto e ânus. Tem uma diferença aí? É a mesma coisa que causa o câncer de cólon e reto é a mesma que causa o câncer de ânus? Como é que é? Tá, o câncer de ânus é um capítulo à parte, é bem lembrado. O câncer de ânus hoje, ele está muito associado à infecção pelo HPV. Isso é aquele vírusinho que causa a maior parte dos cânceres de colo de útero. E cabeça e pescoço também, cabeça e pescoço, garganta. É um vírusinho, ele é sexualmente transmissível, que são aquelas lesões que causam aquelas verruguinhas. Então não é incomum pacientes que chegam no consultório, doutor, eu tô com uma lesãozinha no ânus, e quando você vai ver, na verdade é um condiloma, já é uma lesão causada por esse vírus. A linhagem dos tumores são diferentes, o tratamento também é diferente. Ainda tem um pouquinho de associação com pacientes que têm um intercurso anal, ou seja, fazem sexo anal com uma frequência a mais, existe essa relação. Então, teoricamente, os homossexuais masculinos teriam uma incidência um pouquinho maior, pacientes HIV positivo tem uma incidência de câncer de ânus um pouquinho maior. O tratamento é um pouquinho diferente, normalmente é com rádio e quimioterapia inicialmente, principalmente a radioterapia. Muitos desses tumores a gente não precisa operar, só em casos mais avançados que você tem, mas são tumores também evitáveis. E os sintomas a questão que você falou que da verruga é mais relacionada a HPV, pequenas lesões, uma dor, o aspecto da pele em volta do ânus muda, você sente uma pele mais grossa e o aspecto vai mudando, e dor local. E voltando, né, a falar da importância da vacina, né, quanto a HPV. O Ministério da Saúde já disponibilizou para as crianças, meninas a partir, se eu não me engano, dos 9 anos até os 11, e os meninos também que não iniciaram a sua vida sexual.
é uma vacina preventiva, talvez revolucione aí, os casos de câncer de colo de útero e de câncer de ânus causado pelo HPV. Então, por favor, levem as suas crianças para vacinar. Lembrando, eu já bato nessa tecla, né? A gente sabe que a gente teve a campanha agora do HPV e todo mundo quer saber como é que evita câncer, né? Gente, tem como eu não ter câncer? Tem, alguns você pode evitar. Um deles é a vacina. Então, a gente teve a campanha, teve uma sobra absurda de vacina. As pessoas não foram se vacinar, não levaram seus filhos para vacinar, suas filhas para vacinar. Então, gente, tem vacina, tem que vacinar. Dieta, exercício, álcool é uma tecla que eu bato, porque eu acho que é uma questão de conscientização geral. A gente tem que se unir forças e falar sobre isso, porque é uma coisa que nem sempre o governo fala, e a gente tem nosso papel não só como um médico, que a gente está o dia inteiro com o paciente, mas também quem escuta, os pacientes que estão ouvindo a live, que compartilham a live, e que falam com outros, sempre batendo na tecla vacina, dieta, questão do exercício, do álcool, isso é importante. Quando a gente fala, só fazendo uma complementação, claro. Eu acho que quando a gente fala de exercício, as pessoas talvez pensam que você precisa virar um atleta. Não. Eu acho que não é isso, né? Já estava provado. A gente nem tem esse perfil. Ninguém tem tempo para isso hoje em dia. A gente está falando de uma atividade física cardiovascular mínima, seja uma caminhada 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos. A gente não está falando de academia, de virar halterofilista, não. É fazer a sua caminhada, fazer uma esteira, praticar uma corrida, andar de bicicleta, alongamentos. É claro, eu acho que o bom senso é importante, ninguém precisa deixar de tomar sua cerveja no final de semana. A gente está falando do uso da bebida alcoólica todos os dias, toda hora. Isso já está mais que comprovado, que cigarro não precisa nem falar. Uma coisa só para fechar que eu não falei, a gente falou do tratamento do câncer de ânus e de cólon, a gente não falou... eu não falei, né, da parte oncológica do tratamento de reto, né? O reto a gente tem duas possibilidades, duas ordens, né? Às vezes pode funcionar um pouco como mama, né? Quando o tumor chega mais avançado ou ele tá numa área... Só lembrando, gente, o intestino, né? Ele é grande, ele pega boa parte da barriga e a parte final dele, antes de chegar no ânus, é o reto, é uma parte estreita que fica no final à esquerda. Então, quando o tumor tá grande, muitas vezes a gente dá preferência a fazer químio e rádio antes, ou às vezes não tá tão grande, mas está perto da parte mais final do ânus, onde tem o controle das fezes, que a gente chama de esfíncter. Então, a gente pode fazer químio e rádio antes ou fazer o tratamento depois da cirurgia. Então, mais uma vez, aí é importante a presença do proctologista, porque é ele que vai avaliar o tamanho da lesão, né, a localização exata da lesão, e é importante que o seu oncologista tenha sempre o contato com o proctologista para eles conversarem e discutirem qual é a melhor ordem, né, para a gente fazer. Eu acho que você trabalha no hospital e trabalha também no consultório, né? Sim. E no consultório você recebe os pacientes e aí, se eles tiverem indicação, você pede a colônia, assim? Na verdade, assim, eu particularmente tenho a chance de trabalhar num centro onde você tem vários especialistas, então a gente não trabalha sozinho, é sempre um trabalho conjunto, então é o cirurgião com o oncologista, com o oncologista clínico, com o radioterapeuta, com o psicólogo, com o psicoterapeuta. Que é importantíssimo, né? Você tem o que a gente chama de estomatoterapeuta, que são aquelas pessoas especializadas em tratar colostomia, são aquelas pessoas que vão te ajudar no pós-operatório, vão te ensinar como mexe, como que cuida da bolsinha, como você faz para poder você sair. É claro, nem sempre a gente tem acesso, mas o contato entre os profissionais ainda é uma coisa muito fácil. Gente, então, a gente vai fechar que a nossa internet realmente não tá muito boa. Mas só para terminar de falar sobre o papel do psicólogo, né, e do acompanhamento, acho que não só do paciente, como a família como um todo, é importante a gente respeitar o tempo de cada um e entender que às vezes ele precisa desabafar com alguém, dividir suas angústias com alguém. Ainda é um estigma, né? Ainda é um estigma. A bolsinha ainda é um estigma, embora a gente consiga lidar com ela, mas ainda é uma situação muito delicada. São dois estigmas, na verdade. O estigma da bolsa, o estigma do câncer. Do câncer, da químio, enfim.
A gente tem que estar junto nessa caminhada aí, tirando nossas dúvidas e sempre questionando, né, se pode ter acompanhamento psicólogo e tirando nossas dúvidas com os nossos médicos. Amanda, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você gostaria de falar nesses minutos finais que a gente tem, que a gente está tentando lutar aí com a internet, mas pra gente ter um desfecho aqui da nossa conversa? Eu acho que o mais importante é não deixar de ir ao médico, seja seu clínico, seja seu ginecologista. O acesso muitas vezes pode ser difícil, mas ele não é impossível, ele pode demorar, a sua consulta no SUS pode demorar 1 mês, 2, 3, 1 ano. Não deixe de marcar, lute pela sua vez, brigue pela sua vez e esteja lá no momento da consulta. Eu acho que isso é um diferencial. Não tenham medo, o medo é um limitador, mas pode te salvar ou pode impedir que você no futuro passe por uma quimioterapia ou tenha uma bolsinha. E acredite, procure sempre informação bem esclarecida. É isso, perfeito, Amanda. Lembrando, gente, a página da Amanda tá no link que eu falei no nossa live, é a doutora Amanda Ziegler, né? Ziegler, Z-I-E-G-L-E-R. Ela tem site, ela tem página no Face, tem no Instagram. Ela atende aqui em São Paulo, então os paulistas que estão assistindo a gente e o pessoal que mora perto e que quer tirar uma dúvida, pode também perguntar pela internet, pelo Face, pelo Instagram, a gente está sempre respondendo, a gente está sempre à disposição. Sempre que eu venho em São Paulo, vou tentar pegar a Amanda pra gente fazer uma live e tirar dúvidas. Então, a gente tá sempre à disposição para tirar dúvidas. E quem quiser, deixa as dúvidas aí que eu também respondo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sabrina, pelo convite. Mais uma vez, estou sempre à disposição. Beijo. Tchau, gente.